senhora assinaria a CPI do abuso de poder? CPI, você pode explicar um pouco mais? Do Marcel Van Hatten. Perdão, me comprometo a estudar, mas ouvindo o tema e conhecendo o autor, provavelmente sou contra. Dia 7 de setembro, o candidato aqui na Avenida Paulista participando de um ato que tinha entre as pautas o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por entenderem que há violações, excessos na atuação desse magistrado. Pergunto à senhora, a senhora não compareceu, a senhora então aprova o trabalho do ministro Alexandre de Moraes? Não é deputada nem prefeita que aprova ou desaprova trabalho de ministro do Supremo, é o Senado. E desculpa, assim, até ser direta demais, as pessoas estão doidas. Vamos lá, o que aconteceu na manifestação? Porque eu olho e falo, meus amigos, vergonha alheia. Não gosto de nenhum de vocês, mas é a minha cidade, então eu vou falar. Marina Helena, não tem chance nenhuma nessa disputa, quer ser deputada federal, então vale tudo. Vale tudo, porque alguém quer ser prefeita de São Paulo, vai para uma manifestação, comprar briga com o Supremo, quando a gente tem essa situação tão tensa, não vai. Segunda coisa, prefeito Ricardo Nunes, talvez tenha um pouquinho mais juízo, claramente não queria estar lá, porque sabe que isso vai atrapalhar na relação que ele tem com o governo federal, com os órgãos de controle, com o judiciário, que é fundamental para você resolver as coisas. Tá lá por quê? Porque tá morrendo de medo. Porque o Bolsonaro disse que ia apoiar, depois disse que não ia apoiar, aí hoje eu já li 2 notícias que ia apoiar, não ia apoiar de novo. Isso é pequena São Paulo. O Nunes deveria estar amanhã, tarde e noite, falando do que fez, explicando o que não fez. Mas estava lá, igual um cachorrinho, com a cabecinha baixa, sem dizer uma palavra, numa manifestação na cidade que ele é prefeito, por conta desse apoio. Calma que eu não falta só o Marçal, é um segundo. Marçal foi lá para El Salvador querer a bênção de um ditador. Porque vamos lá, tem que dizer que Maduro é ditador e Bukele também é ditador, né? Porque a gente não pode ter uma régua, 2 pesos e 2 medidas. O ditador não quis receber o Marçal. Queria falar com Trump e com Milley. Nem Trump nem Milley queriam receber o Marçal. Volta o cão arrependido com o rabinho entre a perna. O que me restou é a manifestação bolsonarista. Não consegue subir no trio. Por que Marçal e Bolsonaro estão brigando? Não é que eles morrem de amores por São Paulo. É porque os dois querem a presidência da República. Aí São Paulo, que já se lascou tantas vezes com um prefeito que se elege, fica 1 ano e 3 meses. O que você faz em 1 ano e 3 meses na gestão pública? Você começa o trabalho. É isso que a gente quer? Mais um para ser candidato a governador, mais um para ser candidato a presidente da República. Então eu posso estar assim, muito doida das ideias, mas eu olho para isso e eu falo, vergonha alheia. Sim. Vamos falar de São Paulo, que a gente ganha mais. Mas vamos lá, porque... Na verdade, vamos falar de STF, o prefeito e a prefeita... Eu queria muito falar de São Paulo. O prefeito e a prefeita de São Paulo, bom, são um líder nacional. Naturalmente será um líder nacional. É inalienável isso. Nós estamos falando da maior cidade do país. Tem que lembrar o Nunes disso, mas tudo bem. Que ótimo. Então, ele vem amanhã aqui, deputado, faremos várias perguntas sobre isso, inclusive. Mas são assuntos nacionais e é preciso entender qual é o posicionamento de quem está governando a cidade de São Paulo. Eu tenho aqui 6 itens. De certa forma, a senhora já respondeu, você pode falar sim ou não, fique à vontade, ou se estender um pouco mais. A senhora é a favor da anistia dos presos do dia 8? Esse é um assunto que vai passar pela Câmara. Golpe, ataque terrorista, a gente tem que tratar como terrorista. Do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a senhora é contra ou a favor? Contra, e jamais votarei isso porque não sou senadora. A senhora assinaria a CPI do abuso de poder do judiciário? Do seu colega... Eu não conheço a CPI, você pode explicar um pouco mais? Do Marcel Van Hatten. Já foi aprovada lá atrás, tinha número... Perdão, me comprometo a estudar, mas ouvindo o tema e conhecendo o autor, provavelmente sou contra. Muito bem. Decisões monocráticas que agora cabe à Câmara, o Senado já decidiu, que obviamente uma decisão monocrática do Supremo não pode afrontar uma decisão de um colegiado, ou seja, da Câmara e do Executivo. Um juiz só decide. Essa é a sua favor. Isso é a favor, tá bom. Ainda não foi votada na Câmara, está no Senado, depende do Arthur Lira também. Aborto e assistolia fetal. O ministro Alexandre de Moraes tem que voltar ao Supremo, porque ele inclusive ameaçou o diretor do hospital, se não fizer depois das 22 semanas, podia ser preso. Nós estamos falando de aborto depois de 22 semanas, mesmo com a legislação brasileira que já permite em 3 oportunidades. A senhora é contra ou a favor? Sou contrária à legalização do aborto e vou fazer cumprir a lei aqui em São Paulo. Tá. E a proibição do Twitter no país? Também não é algo que eu voto, que eu decido, mas vou trazer um comentário. Mas como cidadã, a senhora acha isso razoável, proibir uma rede social num momento como esse, ou em qualquer momento, pela alegação que deu o Supremo, dizendo que não tinha um representante legal, mas que a empresa tirou, porque sim, convenhamos, a realidade está posta, se você deixa aqui, seria preso, na última instância, com recursos que não são analisados a tempo, ou seja, o dono da empresa, a senhora viveu nos Estados Unidos, a senhora sabe, ele tem responsabilidade social, ele é obrigado, ele responde, inclusive, nos Estados Unidos, quando não cumpre a lei brasileira. Se ele deixa o funcionário, ele corre o risco de ter o funcionário preso. Bom, enfim, tinha representante, foi retirado, dado o ambiente jurídico no Brasil que é de insegurança. A senhora é a favor ou contra a manutenção do Twitter ou a proibição determinada pelo ministro? Essa eu acho que vale 2 linhas.
essa é uma clássica do que eu falava, né? Que tá todo mundo errado na história, quem é que errou primeiro. Mas vamos também ter um pouquinho de respeito pela soberania brasileira. Os Estados Unidos proibiu o TikTok em território americano. Ninguém está dizendo que os Estados Unidos é uma ditadura. Se você vai para a Europa, por exemplo, a Meta está seguindo uma legislação muito mais dura do que tem aqui no Brasil, e a mesma coisa que ela chama de censura no Brasil, ela diz que na Europa tá tudo bem, né? Porque afinal de contas é Europa. O submundo, na visão deles, que se vire. Então, acho que tá faltando também, é claro que isso não tá na minha alçada, mas pelo perfil que eu tenho, eu tentaria dar um jeito de conciliar essa história. Tirar uma rede social tão importante no nosso país, claro que é grave. Trazer segurança jurídica, uma mesa de conciliação. Agora, eu também acho que a gente tem o dever de exigir que empresas estrangeiras cumpram a lei brasileira. O X, o Twitter, descumpriu inúmeras legislações brasileiras, não foi só uma. E aí eu me questiono, por que que na Europa fica tudo de cabecinha baixa, YouTube, Meta, X, cumprindo o que a lei diz, e aqui no Brasil não? Isso aqui é terra de ninguém, isso aqui é terra sem lei. Se a gente não se der tamanho, quem é que vai dar tamanho pra gente? Eu acho que há descumprimento da Constituição por parte de ministros do Supremo, sobretudo no artigo 5º, no artigo, por exemplo, que garante a liberdade de palavras e votos, a inviolabilidade parlamentar, no artigo 53 da Constituição. A senhora não acha que o Supremo também não está descumprindo a lei maior do país que ele deveria guardar? Eu nunca vi nenhum deputado... Deputada, já está claro, terminando. Eu entendo, Adalberto, que essas questões são muito importantes. Eu não quero que elas não sejam. É só porque elas são mais complexas do que parece. Eu não vou fazer um comentário em abstrato, sem falar de um caso específico. Nenhum deputado perdeu o mandato que não